Oi, tudo bem? Começou. Bom, nosso trabalho de clínica infantil, a gente vai falar sobre a psicologia evolutiva da criança, na fase dos seus 3 anos. Rebeca? Eu vou falar um pouco dos traços psicossociais que ela apresenta, que seria mais o seu comportamento em sociedade. Bom, nessa fase, aos 3 anos de idade, a criança ela já se torna mais independente das pessoas da sua família. Ela começa a ser mais autossuficiente, com uma habilidade de comunicação aumentada. A criança é capaz de interagir com mais pessoas, além do seu ciclo social normal, normalmente, até que seria até agora, né? Do pai, da mãe. Ela apresenta também uma capacidade de fantasiar, podendo confundir o mundo real com o mundo imaginário. É nessa fase que a criança gosta bastante de ler a história, imaginar. Isso é bem expressivo. A partir dos 3 anos, isso se torna bem expressivo. A criatividade dela tá muito boa. E esse medo das pessoas estranhas é instinto nessa fase. A crise do desenvolvimento. Segundo Erickson, a criança sofre a terceira crise do desenvolvimento, que vai dos 3 anos até os 6, é uma fase. Nessa fase, ela se torna mais independente, mais determinada. A criança aprende a desenvolver suas próprias atividades e quando elas são bem-sucedidas, ela tem prazer naquilo, se tornando uma coisa mais comum e cada vez tentando melhorar. Se não é permitido ela fazer as suas coisas por iniciativa própria, ela pode desenvolver um sentimento de culpa por querer ser independente, mas fracassar. Segundo os fatores influenciadores do desenvolvimento psicossocial de um ser humano são do tipo biológico, social, psicológico e cultural. A atividade lúdicas. Por volta dos 3 anos de idade, como eu já tinha dito, ela se inicia no momento do desenvolvimento da sua personalidade infantil, que vai se estender até os 6 anos, né, que é uma fase inteira. Nessa fase, a criança começa a ser mais independente, ela começa a exercitar a sua autonomia. E assim, para exercitar a sua criatividade, ela começa a ser como se fosse um espelho. Ela faz muita coisa por vontade própria, por iniciativa própria, mas ela também, tudo que está ao seu redor influencia ela. Então, começa uma fase do faz de conta, que ela brinca de ser adulto. Normalmente, ela vai estar rodeada do pai e da mãe, e tudo que a criança vê o adulto fazendo, ela vai querer fazer também. Claro que não tão bem, da mesma forma, mas vai sempre deixar a criança exercer bem isso. Dos comportamento. Nessa fase, elas estão mais abertas a enfrentar novas situações, como eu tinha dito, vai aumentar o seu ciclo social. E com o apoio do pai, ela pode ser mais cooperativa ainda, como uma visita odontológica, que é um dos casos. Mas é indicado que, a partir dos 3 anos, não é necessário, obrigatoriamente necessário, que o pai ou a mãe acompanhe a criança, a menos que ela seja uma criança que não vai conseguir se expressar, se comunicar de forma muito clara com o dentista, e o pai, claro, está sempre ali para apoiar. Mas é importante que a partir dos 3 a criança já comece a ter mais independência, ainda mais na clínica, ela pode sim, se ela tiver um autocontrole, poder ir sozinha. A ansiedade. O medo e a ansiedade no paciente infantil pode ser manifestado de várias maneiras, de forma que isso pode ser agrupado em 3 esferas: fisiológicas, comportamentais e cognitivas. Como eu já disse, é uma fase que a criança está aberta a experiências, é uma fase de autonomia, mas ao mesmo tempo, tudo que é novo gera um conflito interno. E ficar ansiosa, ficar com medo é normal. E elas podem expressar isso de forma fisiológica, vomitando, com dores, suando, ou se comportando com choro, fazendo birra, que é comum, ou verbalizando mesmo que não está legal aquela situação. Mas tudo pode ser contido e controlado com muita paciência. Agora a Carol vai falar um pouco do desenvolvimento psicológico. Olá, meu nome é Ana Carolina. Eu vou falar sobre o desenvolvimento psicológico da criança dos 3 anos.
Para podermos trabalhar com uma criança aos 3 anos na clínica odontológica, precisamos ver o estágio psicológico da idade da criança e como isso pode afetar o trabalho. Os pais devem auxiliar no processo da fala e da linguagem da criança, tendo educação, né? Ensinando a educação para a criança antes de sair nos lugares. É uma fase em que a criança sempre gosta de conversar bastante, tanto com o cirurgião dentista, contar histórias, porque é uma fase em que a criança, ela imagina muito. Então, tipo, ela sempre vive no mundo da imaginação. E para o cirurgião dentista poder trabalhar com a criança aos 3 anos, ele precisa entrar nesse mundo da criança. Tipo, mostrar como que faz os procedimentos com a seringa, mostrar que vai espirrar. Então, isso conta muitos pontos, né? E a criança, ela sente muito medo nessa fase. Então, tipo, as vindas dos pais à clínica para dar um apoio seria muito bom também. Então, é uma fase em que a criança, ela precisa estar do lado dos pais, e os pais não podem transmitir esse medo da clínica odontológica para a criança, porque aí ela vai ser uma criança muito birrenta, não vai querer participar muito com a clínica, então sempre tem que dar apoio. Eu vou continuar falando sobre o desenvolvimento psicológico das crianças de 3 anos, né? E nessa idade, pode-se observar que a criança ela já tem uma maior compreensão do que está acontecendo ao seu redor. Então, ela começa já a compreender melhor do que o que está acontecendo em sua volta. O desenvolvimento da fala. Mas nessa idade, as crianças de 3 anos já começam a ter um desenvolvimento de fala melhor, aprender mais palavras, começam a falar frases já. Elas têm bastante curiosidade, principalmente na clínica, que é um ambiente novo, né, para elas. Elas têm interesse pelo ambiente em que elas estão, já começam a reconhecer as expressões faciais, e também elas sofrem bastante influência dos pais, que daí vai vir da educação. Pode passar o slide. Daí essa é uma tabela, né, que foi retirada do livro Odontopediatria para Crianças e Adolescentes. E nessa tabela pode-se observar alguns cuidados da saúde bucal pediátrica, né, das crianças ali de 3 anos, né, onde está destacado em vermelho. E pode-se observar que no livro ele tem a sugestão de aconselhar no desenvolvimento da fala e da linguagem. Ou seja, nessa idade, a criança está em processo de aprendizagem, né, da questão da fala, da linguagem. É isso que eu tinha para falar sobre o desenvolvimento psicológico. Bom, vou falar um pouquinho sobre o desenvolvimento motor de uma criança de 3 anos. Peraí. O desenvolvimento motor infantil é um dos processos mais importantes para o crescimento da criança, pois trata-se de um conjunto de habilidades que garantirão uma vida independente e promissora para a criança. As principais transformações proporcionadas pelo desenvolvimento motor infantil ocorrem na primeira infância, do nascimento até os 5 anos de idade, e de forma ainda mais intensa No primeiro ano de vida devem ocorrer amadurecimentos significativos, como a sustentação do pescoço e a habilidade de segurar objetos. Nos 3 anos de idade, temos uma fase de descoberta e, com isso, começa a despertar o interesse na criança e vai desenvolver várias funções motoras, como manipulação de objetos com as mãos, segurar um lápis de cor para desenhar, segurar uma escova de dente e uma colher para comer sozinha. Também tem a capacidade de correr e chutar uma bola sem perder o equilíbrio, tem a escolha da sua lateralidade, dando preferência para os membros, mãos e pés de um lado e direito ou esquerdo. E também começa gradualmente a controlar os esfíncteres, intestino e bexiga. Agora a Gabriele Bavelone vai dar conversa sobre o mesmo assunto.
Perdão, gente. Ao praticar determinado movimento com frequência, a criança desenvolve maior habilidade motora e facilidade nesta função. Isso acontece em atividades de vida diária, como, por exemplo, segurar uma escova de dente, levar os talheres à boca sozinho, ou em brincadeiras como saltar uma corda. É importante que hábitos corretos de higiene bucal sejam criados desde cedo. E por falta de total coordenação motora nesta fase, já é importante a realização periódica de profilaxia e aplicação no consultório odontológico. Este é o momento de remover hábitos que podem prejudicar o desenvolvimento dos maxilares e prejudicar os dentes, como uso de mamadeira e chupeta, sucção de dedo e respiração bucal. Bom, é como a Ana falou, essa fase da criança é quando ela precisa da autonomia dela, que ela precisa tentar realizar as atividades sozinhas. E é importante que os pais auxiliem nisso, né? E eles podem, assim, devem até deixar com que as crianças escovem os dentes sozinhas, para que isso se torne um hábito e que ele consiga levar isso de forma correta ao longo do crescimento dele e após a vida adulta. Então, os pais deixam as crianças escovarem sozinhas, depois eles vêm e escovam novamente para que fique tudo certinho, mas só para a criança já ter esse costume mesmo. Eu sou a Rebeca Tuclinoves e nós vamos agora incorporar tudo que foi dito aqui do desenvolvimento psicológico, desenvolvimento motor, no comportamento dessa criança de 3 anos na clínica odontológica. Primeiro de tudo, a gente tem que lembrar que todo ser humano, toda criança, ela tem a sua personalidade. Então, é na anamnese que a gente vai descobrir, né, saber qual que é essa personalidade, para poder trabalhar em cima dela. Vale lembrar, assim como todos os colegas falaram, que a participação dos pais é extremamente importante, porque mesmo que ele não entre, que essa criança tenha autonomia de entrar sozinha no consultório, é importante que até esse caminho todo ele vá fazendo já, falando para ela que aquilo vai ser bom, que aquilo vai ser tranquilo, que o cirurgião dentista é amigo dela, assim vai facilitar o nosso trabalho como dentista. Normalmente, a criança de 3 anos, ela apresenta um comportamento, é classificada como potencialmente colaboradora. Por ela apresentar uma certa dependência, só que mesmo ela tendo essa dependência, ela sabendo, aprendendo a escolher as coisas, ela pode apresentar um comportamento relutante na primeira consulta. Por quê? Por causa que tudo é muito novo para ela, ela ainda não conhece o dentista, ela nunca foi naquele ambiente, então, até ela se familiarizar, na primeira consulta, ela pode sim ficar um pouco nervosa e apresentar um comportamento de birra, enfim. Mas esse comportamento pode mudar positivamente conforme as frequências que ela for indo ao consultório, assim ela vai se familiarizando com o ambiente. Em casos que a criança seja tenha mais birra, chore muito, é importante aplicar técnicas nesse atendimento odontológico, começando pelo controle da voz, em que você conversa com a criança, explica para ela, sempre no mesmo tom, chega no ouvido dela e fala que você é amigo, que você quer fazer o bem para ela, que você precisa cuidar dos dentinhos. E com isso você já vai elencando as outras técnicas, que é a dizer, mostrar e fazer, que você mostra para ele que aquilo, por exemplo, a aguinha não vai machucar, que o arzinho também não machuca, e assim ela vai criando confiança em você. E a distração também é uma técnica muito boa, porque tanto você colocando vídeo como música, ou contando até a historinha, estimula o psicológico dela e mostrar que aquele ambiente é um ambiente favorável e que ela não precisa ter medo. Então, essas foram as referências utilizadas para o nosso trabalho e agradecemos a atenção.